Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar as 10 pragas do Egito. Hoje vou comentar a sexta praga, a praga das úlceras, que se encontra ali em Êxodo, capítulo 9, versículos 8 a 12, onde Deus diz para Moisés e Arão que peguem cinza do forno no punho e espalhem no ar diante dos olhos de Faraó. Está aí a sexta praga do Egito. Interessante que nessa praga Deus fala com Moisés e Arão. Até a quinta praga Deus fala só com Moisés, agora fala com Moisés e Arão. Essa cinza do forno era a cinza que sobrava da queima de madeiras do forno, ou talvez, como diz no comentário da Bíblia do expositor de Jimmy Swaggart, diz que era do sacrifício que os egípcios faziam aos seus deuses para evitar as pragas. Era a cinza que sobrava desses sacrifícios. E assim como a lama produziu rãs e o pó da terra produziu piolhos, agora a cinza desse forno iria produzir mais uma praga ali diante de Faraó. Faraó seria testemunha do início dessa praga, onde que Deus diz para Moisés e Arão que quando Moisés jogasse essas cinzas ao ar, elas se tornariam em sarna e arrebentariam em úlceras em todo homem e em todo animal. Era a sexta praga que estava sendo anunciada por Deus ali no Egito. Então Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e Moisés jogou essas cinzas ao ar e elas se tornaram em sarna e arrebentava como úlceras em todos os homens e nos animais. Assim começou uma doença de pele terrível ali no Egito, em todos os homens e nos animais. Sendo que uma ferida só já dá um incômodo terrível. Agora tu imagina todo o corpo envolvido pelas sarnas e depois se transformando em úlceras. Onde que essa praga nos homens começava como uma bolha aparecendo na pele, se tornava um furúnculo, onde que arrebentava e se tornava depois uma úlcera, que segundo a medicina é uma ferida profunda e prolongada, trazendo uma dor muito incômoda, muito terrível para as pessoas. Dependendo de como essa ferida, essa úlcera, ela lateja de uma forma muito incessante, um incômodo muito terrível. Por exemplo, se ela é na perna, devido ao seu caminhar, ela lateja muito. Então você tem que ficar acamado, tem que ficar deitado para sentir menos as dores dessa úlcera. Veja o problemão que estava trazendo esta nova praga ali para o Egito. O historiador e teólogo cristão Paulo Orósio, do século V, relata que essa sarna, que essa doença que atacou ali os homens, dentro dessa bolha explodia como uma erupção e saíam bichos, saíam até vermes ali dessas bolhas, trazendo realmente uma incomodação terrível para as pessoas. Podemos entender um pouquinho essa situação no livro de Jó, quando Satanás coloca uma doença maligna em Jó, e ele relata ali no capítulo 7, versículo 5, que a sua pele está cheia de tumores, está como gretada. Gretada realmente é cheia de furúnculos, cheia de vermes. Jó está relatando o estado miserável da sua situação, da saúde dele. Então podemos ter uma ideia de como foi essa peste ali no Egito, essa praga ali no Egito. Já a tradição judaica diz que essa praga era um castigo aos egípcios pelo fato deles obrigarem os judeus a construírem casas de banho onde os egípcios ficavam ali deitados, vivendo uma vida tranquila, sem problema nenhum. E a proliferação dessa praga foi tão rápida, foi tão tremenda, que os magos que sempre ficavam ali combatendo Moisés e Arão não podiam comparecer perante eles. A sua saúde física, a sua saúde psicológica, a sua saúde mental estava totalmente debilitada. Eles não podiam debater, não podiam trazer nenhuma palavra de feitiço, de encantamento para Moisés e Arão por causa dessa sexta praga. Agora você imagine Faraó chamando os seus magos, departamento de feitiçaria, para combater Moisés e Arão, eles não conseguindo fazer exatamente nada. Aí podemos entender, né?
como Elias falou para o seu moço quando ele estava ali em Dotã, cercado pelos exércitos da Síria, onde o seu moço ficou preocupado, ficou com medo devido àquele cerco, onde que Elias fala para o seu moço: não temas, mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E mesma coisa o rei Ezequias, quando o rei da Síria, Senequeribe, estava ali cercando Jerusalém, e o rei Ezequias diz para o povo de Israel não se perturbarem, não terem medos, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. E João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, dizendo sobre o espírito do anticristo que estava ali já no mundo, dizendo: não temais, filhinhos, porque já vencestes o maligno, e maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é sempre superior a tudo. O poder e a palavra de Deus não perdem para ninguém. É a autoridade máxima dessa terra. Se a igreja entendesse realmente o que é isso, quando eu falo igreja, eu falo pessoas que participam de uma denominação, ok? Se as pessoas que participam de uma denominação entendessem realmente o que é isso, o poder e a autoridade da palavra de Deus que Deus deu para nós, gente, Deus deu para nós combatermos as forças malignas, para nós fazermos o reino avançar nessa terra, as nossas vitórias seriam muito maiores, muito mais almas já teríamos conquistado para o reino de Deus. E essa parte do texto ali de Êxodo 9, 8 a 12, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os quis ouvir, assim como o Senhor tinha falado para Moisés. Então, exatamente como Deus disse para Moisés: olha, o coração de Faraó vai ficar endurecido. O texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. É a primeira vez que tem escrito dessa forma. Até a quinta praga era sempre dizia que o Faraó endureceu o seu coração. Agora, pela primeira vez nessa sexta praga, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Veja, 5 pragas o Faraó endureceu o seu coração. Agora, Deus é que está endurecendo o coração dele. Isso é, a negligência de Faraó, o livre-arbítrio dele de não aceitar a correção de Deus, não aceitar Deus liberar seu povo. Agora Deus o está entregando a sua própria vontade. Não é Deus com seu poder fazendo um ato milagroso, fazendo o Faraó mudar o seu pensamento, não. Deus está entregando Faraó para a sua própria vontade. Tanto é que nas demais pragas, mais uma vez, Faraó endurece seu coração, e depois Deus, diz o texto, diz que Deus endurece o coração de Faraó, e por fim, na última praga, não tem nenhum relato sobre isso, porque eu entendo que o coração de Faraó estava quebrado devido àquela situação que nós vamos comentar ainda mais para frente. Então está aí a sexta praga, a praga das úlceras na pele ali de todo o povo do Egito e de todos os animais. Então Deus vem afligindo o povo do Egito. É uma forma de juízo, não é necessariamente um castigo. Eu não entendo que é um castigo, mas é o juízo de Deus. É Deus falando a Faraó: deixa o meu povo ir. E Faraó, por sua livre iniciativa, não quer deixar o povo ir. Então, mais uma vez ali, o Faraó não quis ouvir o povo de Deus. Onde que vem a sétima praga? A praga da saraiva. Isso eu vou comentar no próximo final de semana. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.